essência na página 4. A partir de que idade começou a verificar a essência da sua consciência multiexistencial? Nessa existência eu tive muito, que eu considero de muitos aportes parapsíquicos, porque desde criança que eu vivenciava projeções lúcidas. No início eu não entendia muito bem o que era. Eu me lembro conversando com a minha mãe se a gente poderia assumir outra identidade quando a gente dormia, que eu me considerava outra pessoa, mais adulto, enfim, falando sério e tal, mas aquilo eu não conseguia compreender bem aquela realidade, até que teve uma projeção mais marcante que fixou na minha infância, e lá depois, na adolescência, quando eu tive a primeira projeção lúcida, eu lembrei dessa projeção, e que na época eu pude ver um programa na televisão, que era aquele Acredite Se Quiser, e que lá mostrava uma pessoa que se dizia poder sair do corpo e ver o que tinha num quarto ao lado, com os números, os livros, e aquilo me fixou bastante. Então, quando eu tive a primeira projeção lúcida já na adolescência, eu mais ou menos tinha informação do que estava acontecendo. E aí, na escola, eu tinha um colega que também vivenciava isso, que inclusive hoje está aqui em Foz do Iguaçu, está no curso ECP2, ele também tinha isso, ele tinha a bibliografia, ele tinha o livro Projeções da Consciência, do professor Valdo. E aí eu li aquilo, enfim, entendi o que estava acontecendo. Alguns meses depois houve o Congresso Brasileiro de Projeciologia em Brasília, e eu me tornei voluntário, enfim. Eu acho que eu fui muito ajudado nesse aspecto, em termos de aportes parapsíquicos, o que, se eu for comparar com a minha última existência, não foi tanto assim, né? Foram outros aportes que ocorreram, né? Na essência aqui também, queria que você abordasse um pouquinho. Você falou que a nona, né, que a retrocognição aqui é a capacidade de acesso consciente. Bom, em resumo, que ela é mais importante do que essas 11 aqui que você falou, dos 11 exemplos. Sim, do ponto de vista prático, porque não tem como a pessoa fugir, né? Ela vai se ver num contexto revivenciando aquilo, ela vai se assistir, ou ela vai de fato revivenciar. Aquilo é muito, vamos dizer assim, impositivo para ela. Sim. Então é diferente de você ter uma ideia, ter uma teoria, ter informação. Entende? As outras ajudam, são preâmbulos, fazem ali o meio de campo, preparam o ambiente. Mas quando a gente vivencia um fato, não tem como a pessoa negar. Então eu acho que esse processo da autoexperimentação, que se a gente considerar a descrenciologia, ele é mais imperativo. Eu acho que ele mexe mais com a consciência, e por isso que eu coloquei essa frase enfática aí de reviravolta intraconsciencial. Quer dizer, a pessoa não pode negar para ela mesma, né? Quando ela vivencia, não adianta tapar o sol com a peneira. As retrocognições, a somatória das retrocognições que a gente tem, ela dá um vislumbre assim do nosso temperamento, né? Do que a gente é no momento em comparação com aquelas vivências retrocognitivas. Você acha que a retrocognição ajuda nessa questão da mudança do nosso temperamento através dessas vivências? Eu acho que sim. Eu acho que, independente do nível dessas retrocognições, mas aquelas autênticas, aquelas que de fato acontecem, sim, principalmente se forem amparadas, né, elas vão mexer com o temperamento, porque a pessoa não vai ter como ela negar aquela realidade se ela estiver se vendo ao cometer um erro, por exemplo, se estiver dentro de um contexto que ela de fato errou, ela vai ser a primeira a reconhecer em função daquela mensagem que vai, né, se impor para ela. Então, até escrevi um verbete que eu mandei essa semana, que eu fiz um cotejo da TENEPS com a retrocognição. E dependendo do caso, a retrocognição pode ser um processo terapêutico mesmo, né? Sim. Eu chamo lá de retrocognicioterapia, alguma coisa assim, dependendo do caso. Como conduta, às vezes, exceção, ela vem e acalma, tira aquele conflito, a pessoa compreende por que ela tinha aquela idiosincrasia, aquela fobia, aquela condição mais difícil. Ok, Pedro. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico.
Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.